Alguns animais são inimigos naturais, e essas relações conflituosas provavelmente não vão mudar, especialmente porque alguns deles se odeiam desde antes da aparição dos primeiros seres humanos. A gente sabe que o ódio como sentimento é mais reservado aos humanos, mas o medo e o instinto protetivo podem fazer com que o animal mate ou ameace outro, em uma atitude bem parecida com o ódio que nós sentimos. Até as aves mais poderosas do mundo, como as águias, têm inimigos naturais, e eles vivem em uma relação bem conturbada. Esses animais se odeiam há milhares de anos, e esse é o motivo. Abelha e formiga. Existem muitas rivalidades no mundo dos insetos, tanto que agricultores adoram usar certos tipos de insetos para controlar pragas e manter as plantações saudáveis. Um dos exemplos mais notáveis dessa relação de inimizade é a convivência entre formigas e abelhas, e isso acontece porque as formigas constantemente invadem colmeias para roubar o mel. Algumas espécies também comem as abelhas também, e claro, as produtoras de mel se mantêm resistentes até o final e sempre tentam combater as formigas, o que justifica o ódio entre esses insetos. Hiena e leão. Sem dúvida, essa é uma das rivalidades mais famosas da natureza. Quando a hiena e o leão entram em conflito, geralmente é por causa da carniça, que provavelmente foi morta pelas hienas e não pelos leões. Como eles tendem a se sobrepor nos mesmos habitats e buscando o mesmo alimento, eles sempre acabam brigando, pois vivem em uma relação de ressentimento e intimidação. Entre 1958 e 1976, foi escavado um esconderijo com milhares de ossos de mamíferos de cerca de 12 mil anos atrás, no centro-oeste da Alemanha. E esta coleção de ossos levou à conclusão de que a área era um lugar onde as hienas desmontaram violentamente as carcaças de suas presas e criavam seus filhotes. Mas os leões também estavam lá. As pegadas deles são impressionantes, e a evidência distinta do encontro entre eles pode ser encontrada nos ossos dos grandes felinos. Elefantes e rinocerontes. Os elefantes africanos são os maiores animais terrestres do planeta, podendo pesar mais de 6 toneladas e comer 150 quilos de comida em um único dia. Os rinocerontes são menores em comparação ao elefante, mas também são grandes e robustos. Quando esses dois gigantes africanos precisam dividir o mesmo espaço, os encontros acontecem com frequência e raramente são pacíficos. É claro que os elefantes são tranquilos e conhecidos por evitar problemas, mas ele poderá matar um rinoceronte esmagado se não tiverem um bom dia ou se for provocado. Não acredita? Em fevereiro de 2000, um grupo de elefantes órfãos matou 36 rinocerontes após desenvolver um comportamento extremamente agressivo, provavelmente pela ausência de um elefante adulto que controlasse os filhotes durante a infância. Wow. This is National Geographic. Oh my God, baby. Oh. Formigas e cupins. Como já dissemos, a inimizade é extremamente comum entre os insetos. Cupins passam anos construindo cupinzeiros de até 5 metros de altura para abrigar uma colônia de milhões de indivíduos. Após tanto trabalho, é compreensível que eles odeiem as formigas por invadirem seu enorme castelo e matarem os ocupantes, sem que os cupins mal tenham a chance de revidar ou se defender. Em alguns casos, as formigas podem inclusive tomar o cupinzeiro para si, o que deve ser realmente frustrante para os cupins, que levam anos para construí-lo. Corvos e corujas. Sem nunca ter visto uma coruja, um corvo recém-formado instantaneamente sabe que não gosta dela, e o contrário também acontece. Provas disso podem ser obtidas em primeira mão, especialmente no Cabo e nas ilhas ao redor, onde essas aves são abundantes. Agora, por que isso acontece? Uma boa explicação para isso é que as corujas comem corvos, embora não façam isso com frequência. Elas têm penas modificadas para ficarem quietas durante o voo, para ajudá-las a encontrar presas vivas, o que é ótimo para voos furtivos. Sendo assim, corujas podem ser muito assustadoras se você for um corvo. Esses pássaros evoluíram de forma bastante diferente e por isso quase não se encontram naturalmente, já que as corujas são noturnas e os corvos diurnos, mas às vezes seus caminhos se cruzam. E quando isso acontece, os corvos perseguem, bicam e irritam a coruja, às vezes até a morte, se a descobrirem durante o dia. Corvos e águias.
Você não pensou que os inimigos do corvo tinham acabado, não é? Seu ódio pela águia deve ser ainda maior do que pela coruja, pois ambos os animais são diurnos e têm uma chance muito maior de se encontrar por aí. Se o fotógrafo tiver sorte, também até consiga registrar uma briga em pleno céu. É impressionante pensar que o corvo possa ter inimigos tão grandes e poderosos, mas ele deve saber o que está fazendo, já que é um dos animais mais inteligentes que existem. Aliás, os corvos até podem frequentemente procurar brigas com águias, afinal, eles são bem territorialistas e não gostam de encontrar outras aves. Tigre e crocodilo. Esses dois animais são grandes predadores que infelizmente costumam viver em locais próximos, em especial na Ásia, o que significa que eles estão sempre competindo por território e alimento. O crocodilo costuma ficar camuflado para capturar sua presa, e tigres são bons nadadores. Então, o que acontece quando os dois seres tão ferozes se encontram? Brigar é a única resposta possível, e é bem comum que pelo menos um dos dois saia gravemente ferido ou até mesmo morto. Podemos entender o motivo para crocodilos e tigres se odiarem, mas com certeza seria melhor que eles dessem uma trégua e tentassem viver em paz de vez em quando, não é mesmo? Crocodilos e hipopótamos. Os crocodilos são bem agressivos, então é claro que eles não teriam apenas um inimigo. Já os hipopótamos são difíceis de lidar e pesam até 4 toneladas, e também não teria como dar certo um bicho tão grande e territorialista morar ao lado dos crocodilos. Embora eles tentem ficar longe um dos outros, os encontros ocasionais são inevitáveis e sempre acabam em briga, em especial quando o réptil tenta abocanhar um filhote de hipopótamo perto de sua mãe, o que acontece com frequência. Cachalote e lula gigante. É isso mesmo, dois dos maiores animais do mundo se odeiam. A lula gigante pode virar uma presa apetitosa para a baleia cachalote, e como resultado o cachalote mergulha em busca de alimento e se envolve em uma competição de vida ou morte com as lulas gigantes. Então é comum encontrar baleias com cicatrizes que combinam com os tentáculos de sua inimiga, bem como partes indigestas do corpo de lula em seu estômago. Temos certeza de que uma briga entre esses dois gigantes deve ser algo impressionante de assistir, mas infelizmente isso acontece em áreas profundas demais para ser gravado. Águia e coruja. A situação entre essas aves é bem parecida com a que já vimos que acontece entre corujas e corvos. Ambas frequentemente compartilham os mesmos espaços, o que normalmente cria muitos encontros indesejados, mas existe o desencontro de horários, pois a águia tem hábitos diurnos e isso evita as brigas. Entretanto, quando esses animais se trombam por aí, o maior problema normalmente recai sobre os filhotes ou ovos abandonados no ninho, pois esses raptores são caçadores oportunistas. Se encontrarem uma presa tão indefesa, certamente não vão perder a chance de se banquetear com os pequenos inimigos. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida, inscreva-se em nosso canal e se ainda não fez isso, pressione o sininho para estar sempre a tempo de assistir os melhores e mais recentes vídeos. Ah, e não se esqueça de contar a todos os seus amigos sobre nós. Quanto mais, melhor!